Bora lá, pessoal. Mais um dia finalizado hoje por aqui, né? Finalizando a semana hoje também, sexta-feira. Um dia aí muito bacana. Acabei pegando um trade aqui no índice de 1.400 pontos, né? Coloquei lá no meu Instagram. E vou detalhar a entrada, pessoal, lá no meu canal exclusivo do Telegram, tá? Então, se você ainda não faz parte desse canal, link aqui na descrição. Entra lá que mais tarde vou colocar a explicação completa desse meu trade, tá bom? Mas vamos lá, aqui vamos fazer uma análise mais geral do índice e depois a gente passa também para o dólar, beleza? O que o mercado faz hoje aqui, pessoal? Abre com gap de alta, né? Um gap aqui de mais ou menos 1.100 pontos. Depois desse gap, pessoal, o mercado começa a corrigir, né? E corrige aqui com candles fortes de venda, né? Dois candles aqui de ignição vendedor, tá? Esses candles aqui, pessoal, até geraram uma certa dúvida, né? Se o movimento de impulsão seria o do gap ou se esses candles aqui seriam uma possível inversão de fluxo, né? Porque o mercado dá essa porrada para baixo e fica lateral aqui, né? Como se fosse no canalzinho de baixo, numa deriva aqui, tá? O que acontece, pessoal, é que após as 10 horas, o mercado entra um fluxo de compra e vai embora, né? Se a gente puxa um Fibogap do fechamento do dia anterior, a gente percebe que o mercado travou aqui na região de 61.8, e se a gente puxa um Fibo desse outro fundo importante aqui de 4 horas de ontem, o mercado simplesmente cravou o 38.2. Então essa região aqui como um todo, de confluência de Fibonacci, era uma região de pressão compradora. Se a gente põe as médias móveis, a gente tinha aqui, ó, uma média móvel de 20 ancorando o movimento. Perceba que em nenhum momento o mercado chega a perder essa média móvel de 20. E por outro contexto de price action, se a gente puxa esse topo com esse outro topo aqui do dia anterior, perceba que tem uma LTA confluindo exatamente nessa região. E se a gente puxa esse outro topo aqui com esse topo, perceba que a gente tem uma confluência de duas LTAs que estavam servindo como resistência nesses pontos, agora como suporte. Tá? Então perceba que além de média móvel e de Fibo, a gente também tem uma confluência nessa região aqui de price action, beleza? Então o mercado acaba sentindo essa região, entra fluxo de compra, candles aqui de fluxo comprador, né? Esses dois primeiros acabam deixando muita defesa vendedora, mas a partir desse fica mais claro aqui o cenário para a gente de alta. Até porque esse candle, ele rompe o 61.8, tá? Rompendo esse 61.8, o mercado tenderia a buscar o 100% no mínimo do movimento, tá? E a partir do rompimento, a gente projetaria o espelhamento em V, que foi exatamente onde eu finalizei meu trade, beleza? Então, pessoal, a partir do rompimento, esse aqui seria o primeiro alvo do espelhamento. Perceba que o mercado simplesmente crava essa região, né? Começa a corrigir, vem aqui até a média móvel de 20, falha topo exatamente aqui na região, no primeiro alvo. Perceba que o mercado só vem violar esses topos, né? Só vem violar esse topo, né? Faz uma máxima maior, porém não consegue confirmar o rompimento dessa região e inicia um processo de correção, tá? Então, por price action, esse candle aqui foi um bom gatilho de entrada na venda, tá bom? Se a gente pega um movimento aqui da mínima do dia com essa máxima aqui atualizada, perceba que primeiro o mercado chega aqui na região de 50%, né? Região de 50% que também tinha como confluência o primeiro candle aqui da abertura, né? Então o mercado simplesmente trocou polaridade com esse antigo topo. Depois, o mercado acaba falhando o topo nessa região, né? Fazendo um topo mais baixo que os anteriores e vem corrigir exatamente aqui até o 61.8% do Fibo do intraday, né? Que junto a gente também tinha aqui, ó, aquela LTA que serviu como confluência nessa região, passando por aqui. Beleza? Então, o mercado hoje aí, o índice fecha com 0,76 de alta, né? A parte da tarde acabou devolvendo boa parte desse movimento de alta aqui. E vamos comentar aí rapidamente os gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos. Vamos lá, pessoal, os melhores gatilhos aqui, na minha opinião, pelo gráfico de 5 minutos foram nesse candle, depois nesse candle e nesse candle aqui, tá? Pelo gráfico de 5 minutos eu não vi muita oportunidade bacana, tá? As melhores oportunidades, inclusive o trade que eu peguei, acabou sendo aí pelo gráfico hoje de 2 minutos, beleza? Ah, e essa venda aqui também, tá? Foi uma venda bem bacana aqui, beleza? Então esses foram os melhores gatilhos aqui pelo gráfico de 5. Passando aqui para o gráfico diário,
do índice primeiro, o que a gente tem? A gente tem um candle aqui, um spinning top, né? Um candle que chegou a ficar positivo com bastante força, porém ainda fecha negativo, né? Porém com gap a variação foi positiva. Né? Um candle aqui que está trabalhando entre a 9 e a 20 do diário. Vamos observar os próximos dias, né? Segunda-feira, a perca dessa mínima e o rompimento dessa máxima, tá? Se o mercado ganha essa máxima, ele tende a vir testar essa 20, e se ele perde essa mínima, aí ele tende a continuar o movimento de baixa, beleza? Se ele continua esse movimento de baixa, a gente puxa um Fibo desse fundo com esse topo e fica de olho aqui nas retrações de Fibonacci, principalmente no 50% e no 61,8%, beleza? Gráfico aqui do Ibov, pessoal, agora, olha só, um cenário parecido, né? O candle aqui do Ibov acabou fechando positivo e tem espaço para a gente vir testar essa 20 aqui ainda pelo Ibov, beleza? Mesma coisa do índice, vamos ficar atentos, se ele ganha essa máxima, ele tende a vir testar a 20, se perde a mínima, puxa um Fibo ó, desse fundo com esse topo. E fica ligado aqui nas retrações de 50 e 61. Beleza? Passando aqui para o dólar, pessoal, o que a gente teve aqui no dólar hoje? O mercado abre hoje com gap de baixa. Um gap aqui no dólar de mais ou menos 12 pontos, né? Um gap bem tranquilo, beleza? E perceba, pessoal, que no começo da manhã, o dólar faz uma estrutura aqui, ó, de topos e fundos ascendentes, né? Trabalha aqui numa estrutura de topos e fundos ascendentes. Porém, se a gente puxa um Fibo desse topo com esse fundo, a gente percebe que o dólar falhou topo exatamente aqui na retração de 61,8, tá? Então, toda essa zona aqui de briga, ó, de topos anteriores de ontem também, acabou servindo como resistência aqui para o dólar hoje. Perceba que ele não conseguiu romper e dar sequência nessa região, né? Depois a gente percebe que entra um fluxo de venda aqui, né, a partir desse candle, ó. A partir dessa falha de topo aqui, entra um fluxo de venda forte, né, que acaba rompendo a VWAP, acaba rompendo os fundos anteriores e ativa um cenário de tendência aqui para o dólar, né? Se a gente puxa a Fibo desse topo com esse fundo, o mercado retrai 61,8 e a partir do rompimento desse fundo, ó, que também fez um pullbackzinho bem interessante e deu sequência, a gente tem esse alvo de pivô de baixa. E também, pessoal, a gente tem um outro alvo de pivô de baixa, que seria a máxima e a mínima do dia anterior, tá? Então perceba aqui a confluência do cenário um pouco mais macro com o cenário micro também de baixa, né? Então tudo confluía aí para o dólar cair, beleza? Outro motivo também que confluía para o dólar cair foi esse trap que ele fez nessa região, né? O mercado simplesmente não conseguiu romper essa região de máxima, né, do range lateral, não conseguiu romper ontem, voltou para dentro da região. Então, desde ontem eu já vim alertando a galera da sala ao vivo que o mercado tendia a, no mínimo, testar essa região de mínima aqui, tá? Hoje acabou perdendo ela e foi embora, né? Então, vamos para os possíveis alvos aqui. Primeiro esse alvo mais micro, ó. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Faltou bem pouco para o mercado pegar. E agora o alvo do pivô maior. Pegando essa máxima com essa mínima, olha só. A gente também, ó, tinha uma confluência do terceiro alvo desse pivô de baixa com o primeiro alvo desse pivô maior aqui. Então, essa região aqui como um todo era uma região de defesa compradora, né? Onde os players que montaram posição nessas regiões iam realizar a posição deles aqui nessa região, beleza? Se a gente dá uma olhada aqui num cenário mais macro, olha só, vou apagar esses fibos aqui, por um gráfico de 15 minutos, por exemplo, o que a gente tem? Pegando esse fundo aqui, isolado dia 4, com esse topo aqui de ontem, perceba que o mercado hoje testou 50%, né, acabou rompendo, voltando, e fecha aqui praticamente em cima dele. O mercado tem espaço para mim testar esse 61,8 aqui, tá bom? Que também é uma região, ó, importante. Esse 61 aqui, ó, topos, depois fundos, né? Então vamos observar aqui esse possível 61,8, que seria um possível ponto de pressão aqui, tá bom? Vamos olhar agora os possíveis gatilhos, pessoal, aqui pelo gráfico de 5. Vamos lá, os melhores gatilhos aqui nos 5 minutos, na minha opinião, foram nesse candle, depois, opa, deixa eu mudar a cor, ó, nesse candle aqui, nesse candle, depois, nesse candle aqui, e por último, nesse candle aqui, tá bom? Esses foram alguns possíveis gatilhos de entrada aqui na venda pelo gráfico de 5 minutos, beleza? Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico diário do dólar, pessoal.
que a gente tem no gráfico diário do dólar? A gente tem um candle aqui de força vendedora, o mercado hoje no dólar caiu 1,42, né, de queda. Então a gente está numa região aqui de possível trava, né, que seria essas médias aqui do gráfico diário. A gente tem uma 50 aqui e uma 20 logo abaixo. Se o mercado perde essa mínima, ele tende a vir testar essa região. Tem alguns pontos de FIBO para a gente ficar atento, né? Esse fundo, né, que é essa mínima aqui com esse topo, retração. Depois, esse fundo com esse topo. E se perde o 61,8 desses dois fundos aqui de retração, pega esse fundo isolado com esse topo, que seria, considerando isso aqui tudo como uma pernada de alta só. Beleza? Então, alguns pontos importantes para a gente ficar atento aqui no dólar, tá bom? Então, pessoal, essa é a minha visão aí do dólar, né? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui antes que eu me esqueça no semanal, que hoje é sexta-feira, né? Vamos dar uma olhada. Olha só o semanal aqui do dólar, pessoal. Tá fazendo aqui um possível padrão de ponto contínuo, né? Ancorado aqui pela média móvel de 20, tá bom? Então, isso aqui é outro ponto de alerta pra gente. Até porque o dólar retraiu, pegando esse fundo com esse topo, exatamente aqui na região de 38,2. Então, vamos ficar ligado aqui, tá bom? E o índice, pessoal, do semanal que a gente acabou não olhando, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Olha só, pelo semanal ele tem espaço aqui ainda para vir testar, ó, a 9 e a 20. Então, por um contexto mais macro, ele ainda tem espaço, né, para corrigir mais desse movimento de baixa. Beleza? Então, agora eu vou nessa aí mesmo, pessoal. Tamo junto. Ótimo fim de semana aí para todos. Um forte abraço e até segunda-feira. Valeu!